Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos. O tema da live de hoje é: eu não consigo diminuir o meu triglicerídeo e colesterol porque a minha família não me apoia. Eu sou Caliane Fonseca, nutricionista, especialista em atenção primária à saúde, com foco no controle de triglicerídeo e colesterol. E aqui nesse perfil eu ajudo pessoas a normalizar suas taxas de triglicerídeo e colesterol sem deixar de comer o que gosta em 7 semanas. Então já deixa o seu like e siga o meu perfil. E para você que está com as suas taxas de colesterol e triglicerídeos alteradas e não sabe o que fazer, né? O que comer, quando comer, que tem pressa em normalizar as suas taxas, né? Para que não tenha nenhum risco com a sua saúde, que não abre mão de comer o que gosta, eu tenho um convite especial para te fazer. Amanhã vai acontecer a Masterclass Triglicerídeos e Colesterol sob Controle. Um evento 100% gratuito e 100% online. E para você se inscrever, é só você clicar no link da minha bio no Instagram e colocar seu melhor e-mail, e aí você já vai estar junto com essa turma para participar da Masterclass. Vai ser muito legal ter você comigo amanhã. Então, vamos para o conteúdo de hoje. Então, eu quero iniciar lembrando primeiro que triglicerídeo e colesterol são gorduras presentes na nossa corrente sanguínea. O colesterol é uma substância essencial ao funcionamento normal do nosso organismo. E o triglicerídeo são as reservas do nosso corpo, reserva energética do nosso corpo. E como o nosso tema hoje ele é uma abordagem mais emocional, eu vou começar colocando para você, né, que eu sei bem o quanto dói aquelas pessoas que estão perto da gente, né, que estão próximos a nós, que a gente tem uma ligação afetiva, né, um vínculo afetivo, e que às vezes não acredita na mesma coisa que a gente acredita, num sonho, numa meta, em alguma coisa que você quer fazer, que você tem um objetivo, e elas não ajudam, criticam, né? Dizem que é perca de tempo, e a gente fica triste com essa situação, né? De não ter o apoio daquelas pessoas que a gente mais ama. E eu sei que dói, eu sei que é dolorido para a gente ter essa sensação de não ter apoio, né? E é por isso que eu quero levar a vocês hoje uma reflexão, né? Que é a lei do retorno, né? Então, tudo que aquilo que eu dou, eu recebo. Então, se eu também não faço, eu também não recebo de volta, né? Então, por exemplo, se eu dou carinho, eu tenho em troca carinho, né? Então, se eu dou compreensão, eu tenho em troca compreensão. Se eu não dou coisas boas, eu tenho em troca também coisas que eu também não me agradam. Não quer dizer que a intensidade com que a pessoa faça não é o tudo que ela pode te dar, né? Muitas vezes as pessoas, elas se doam e para eles estão doando o máximo. Para nós, às vezes, aquilo ali é muito pouco, mas para a pessoa, ela está fazendo o máximo, né? Então, a gente precisa pensar nessa lei do retorno, né? Quando a gente faz alguma coisa para uma pessoa, para um ente querido, para um filho, para o marido, para o pai, para a mãe, para o irmão, as pessoas tendem a retribuir com a mesma proporção. Então, a gente precisa começar a avaliar também as nossas relações, né? Como que estão, né? Se a gente está sendo um pouco mais só quero receber e não doar, né? Então, a lei do retorno, ela existe, né? E é muito bom a gente aprender isso, estar aberto a isso, né? Porque assim a gente sabe que a gente não está sozinho, a gente pode contar com alguém que está do nosso lado, o nosso parceiro, os nossos pais, os nossos irmãos. Então, a gente pode contar sempre com essas pessoas, né? E ter esse sentimento que eu estou acompanhado, mesmo estando sozinho, você sabe que tem pessoas que podem te apoiar, que podem te incentivar,
e que você pode contar com ela, né? Então, eu tenho essa dificuldade, eu estou passando por essa dificuldade hoje de não ter apoio, né? Em casa, hoje eu estou sem minha funcionária, ela pediu demissão nesse momento de tanta coisa, né, que eu estou passando, então eu não estou tendo apoio, mesmo que ele seja um apoio remunerado, mas hoje eu não estou tendo apoio da pessoa que me ajuda a administrar a minha casa, né? Então fica uma coisa mais dificultosa para estar trabalhando, para estar vendo as coisas, porque eu tenho que incluir toda a rotina da minha casa. Então, faltar um apoio é como se a gente tivesse com algum problema na perna, na mão, em algum momento que a gente impede a gente de andar, de fazer aquilo que a gente tem vontade, que a gente desejou ou que a gente programou, né? Então, o dia de hoje, para mim, foi assim. Eu programei tanta coisa, graças a Deus, eu consegui dar conta de bastante do que eu tinha programado, mas ainda não dei conta de tudo. E tá tudo bem, né? Porque um dia após o outro a gente vai construindo isso. Porque me falta um apoio, né? Então, eu sei essa dificuldade, eu passo por essa dificuldade assim como você, na vida, no dia a dia, né? Então, a gente tem esses momentos que acontecem na nossa vida, né? E qual é o principal erro que a gente acaba cometendo nesse momento que a gente para e fica assim, eu não tenho apoio, que a gente para e fica pensando e a gente acaba ficando ansioso e às vezes não conseguindo produzir aquilo que era necessário produzir, né? Qual que é o principal erro, né? Qual que é o ladrão da nossa energia? Qual que é aquilo que faz com que sugue todas as nossas forças, que a gente perde o ânimo, perde o entusiasmo de fazer aquilo que eu tinha planejado? O que é esse ladrão que está fazendo com que eu não consiga produzir da forma que eu gostaria de produzir, né? É pensar naquilo que não podia ter sido feito, né? Que não tem como fazer, aquilo que está fora do nosso controle, que já foi feito, ou que já passou, que já foi, né? Principalmente no passado. Então, eu ficar me questionando, ou eu ficar me controlando, né? Me cobrando de uma coisa que aconteceu lá no passado, isso acaba sugando as nossas forças, acaba fazendo com que a gente tenha uma resistência muito maior às coisas que estão por vir, né? Então, vou dar o exemplo hoje do meu dia. Se eu ficasse remoendo, mas eu não estou com ninguém, eu não conseguiria ter produzido, eu não conseguiria fazer o que eu precisava fazer, né? Passou, eu preciso resolver, mas eu preciso entender que passou, colocar um ponto final. A gente precisa de ter algumas questões na vida da gente que colocar um ponto final, de eliminar aquilo ali como um problema, né? E a gente procurar soluções, porque senão a gente fica remoendo mesmo, né? Principalmente de questões do passado, né? Eu não tive apoio dos meus pais para estudar e hoje eu estou na condição que eu estou hoje, né, no meu trabalho, tudo. E aí eu fico remoendo isso e eu não consigo produzir, eu não consigo ir para frente, né? É um pleonasmo, mas é isso mesmo, eu não consigo caminhar em direção daquilo que eu programei. Então, ficar preso às coisas do passado, ficar preso às coisas que já foi feito, que a gente não tem como mais ter controle sobre isso, acaba sugando as nossas forças, nos impedindo de correr atrás daquilo que realmente é necessário. Então, é um ladrão das nossas energias. E aí a gente precisa começar a focar, né? Precisa colocar um ponto final, precisa eliminar isso da nossa mente, passar para o nosso interior, para o nosso cérebro, para o nosso inconsciente, que já está resolvido, que não tem problema, está tudo bem, bola para frente, né? Então, eu preciso olhar sempre com foco lá na frente, com o meu objetivo, o que eu tenho de objetivo, com mais clareza, com mais firmeza, né? E quando a gente olha essa dificuldade, esse obstáculo com um olhar diferente,
com um olhar de não ai meu Deus, eu não vou conseguir, mas um olhar que esse obstáculo ele pode ser um combustível, um impulsionador para que você possa alcançar o seu objetivo, muda tudo, né? Muda a forma que a gente vê, muda a forma que a gente se impulsiona diante da vida. Então, olhar as suas dificuldades, olhar esses obstáculos e ver neles um combustível para continuar caminhando é uma forma positiva, uma forma da gente conseguir sair do lugar e dar passos, né? Ver, deixar, né, aquilo que não agrada, aquilo que às vezes machuca, que dói, e ver, colocar aquele ponto final e ia falar assim, não, agora eu preciso melhorar. Isso ser um combustível, uma força que vem de dentro para me impulsionar ao caminho daquilo que eu desejo, daquilo que eu coloquei como meta para a minha vida, né? Então, esse obstáculo, ele passa a ser uma chave de virada. Um momento aqui eu tive um problema, agora daqui para frente eu vou comportar de uma outra forma, eu quero ser melhor porque eu passei por isso e eu quero fazer diferente. Então é um ponto chave, né? A virada ali que eu vejo que eu inicio um novo processo, né? Que eu preciso, que eu quero fazer diferente. E pensando assim, né? Eu posso correr atrás do que eu foquei, do que eu coloquei para mim. E aí você não vai ser mais uma vítima da sua história, né? Então, colocar esse ponto final nesse obstáculo é você ser uma pessoa que vai colecionar histórias de superação. É aprender a ter uma outra visão. Ao invés de ficar no vitimismo, eu não consigo, eu não posso, eu não quero, ninguém me ajuda, eu vou ter esse ponto de apoio para que eu possa ter uma coleção. Superar vai ser a minha motivação, vai ser aquilo que eu almejo, buscar sempre superar as dificuldades, né? Então, a gente vai colecionando histórias e isso vai trazendo um gosto muito bom, né? Um prazer, uma sensação de liberdade e que você realmente consegue fazer. Então, é uma forma positiva, é uma virada, é um momento em que você transforma aquilo que era ruim num ponto que você vai buscar coisas positivas e melhores para a sua vida, né? Então, se você não consegue normalizar as suas taxas de triglicerídeo e colesterol, né? E sente sozinha nisso tudo, porque não tem nenhum apoio, faça desse momento desafiador para você hoje um combustível para você superar, um combustível para você conseguir lutar contra essas taxas que podem trazer riscos à sua vida, né? E uma outra coisa muito importante que a gente precisa saber é para onde eu estou indo, né? Para onde eu quero chegar, qual é a minha meta. Eu preciso colocar, eu preciso escrever, eu preciso direcionar, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso estruturar e pensar. Porque se eu não colocar um objetivo, se eu não colocar uma meta, seja para minha saúde, seja para qualquer coisa na minha vida, qualquer lugar serve, né? Se a gente não sabe o que a gente quer, qualquer pessoa pode nos levar, nos conduzir, qualquer lugar serve. E para a gente vai ficar tudo bem? Não sei. Para mim, não. Eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que eu quero fazer, eu tenho uma determinação e eu vou lutar para me chegar lá. Agora, se você não estabelece nada para a sua vida, qualquer lugar serve. E aí não tem direito de reclamar, porque você não conseguiu colocar esse objetivo, né? Então, reclamação, murmuração aí são coisas que não deve se levar em conta, porque você não se programou, né? Não colocou, não direcionou a sua vida. Então, qualquer lugar, qualquer pessoa que estiver aí na condução, tá tudo bem, tá? Então, precisa de estar avaliando isso, né? Então, nas lives passadas, eu falei sobre os riscos de quem tem as taxas aumentadas de triglicerídeo, de colesterol e manter essas taxas no sangue, o risco potencial à sua saúde. Então, se para você tá tudo bem, a sua taxa está aumentada, ok.
Então, você não vai poder reclamar lá na frente. Então, a gente precisa começar a refletir não só na vida profissional, social, mas na nossa saúde também, né? Os riscos de se manter as taxas de triglicerídeo e colesterol altos, quais são, né? O diabetes, a resistência insulínica, a pressão alta, a obesidade, o sobrepeso, a esteatose, que é a gordura no fígado, a pancreatite, que é a inflamação do pâncreas, né? Um risco maior de doença cardiovascular, por conta da aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura na nossa corrente sanguínea. Então, aí, se eu vou aumentando esse consumo de gordura, ela pode aumentar esse acúmulo, né? E aí, se ela acumula perto do coração, a gente pode ter um infarto, se acumula próximo à cabeça, um AVC. Então, se você não se programa, se você não pensa nesses riscos, ter essa consequência de uma doença, para você deve estar tudo bem. Né? Para mim, não. Eu quero sempre lutar contra essas taxas, contra todos esses alertas que meu corpo está dando. Eu quero melhorar, eu quero buscar o que é melhor para mim. Então, a gente também pode pensar dessa forma, né? De buscar, de querer, né? E de ir atrás. Então, se você tem um sonho, né? Se você quer ver seus filhos crescerem, seus netos crescerem, se você quer ver eles entrando na faculdade, formando uma família, né? São coisas assim básicas que tem valor na nossa vida, que para mim, o meu maior valor se chama família. Para mim está em primeiro lugar. Então, ver meus filhos crescer, ver eles constituindo uma família é o que eu mais almejo. E para isso eu preciso estar bem, né? Então, eu preciso estar com a minha saúde em dia. Então, se não é por você que você luta contra essas taxas aumentadas, seja pela sua família, né? É exatamente por ela que você tem que fazer alguma coisa, que você precisa lutar para normalizar suas taxas de triglicerídeo e colesterol. Se você quer ver eles bem, crescendo, desenvolvendo, sendo alguém na vida, e você quer estar do lado, você precisa estar saudável. Você precisa estar com suas taxas normalizadas, né? E se você não quer, né, correr esse risco do infarto, né, de um AVC, se você está disposto a passar por isso, né, se não morrer, tá tudo bem. Por quê? Porque quando a gente não vê a nossa vida dessa forma, e a gente tem essa leva a vida, deixa a vida me levar, esses problemas, eles podem acontecer, né? E aí, por que eu digo, se não morrer, tudo bem? Como assim, né? Porque normalmente as pessoas que, por exemplo, têm um acidente vascular cerebral, ela tem uma vida prejudicada, né? Ela pode passar a ser uma pessoa acamada, dependente de outras pessoas para fazer tudo. Então, se tem, por exemplo, isso é mais comum na pessoa que tem um AVC, né? Se tem um infarto que aí paralisa, né, um lado do corpo, também vai ficar dependente. Então, eu não sei qual é a condição que você quer estar daqui a tantos anos na frente lá na sua vida. Às vezes, para você viver o hoje basta, né? Mas você não pensa lá na frente. Para mim, não. Eu trabalho hoje com essas pessoas, eu faço visita domiciliar acamados a pessoas que novas estão tendo esse problema e que hoje depende dos outros. Eu visitei há pouco tempo atrás um rapaz de 34 anos com as duas crianças dele pequenas, uma de 3 e uma de 4, que chegava perto e ele não conseguia nem falar, usando sonda. Né? Então, assim, é muito triste ver essa limitação por conta, às vezes, de uma coisa que eu poderia ter evitado lá atrás. Se eu perguntasse para se esse rapaz pudesse me responder, você faria alguma coisa diferente? Com certeza. Se ele tivesse tempo, ele faria alguma coisa diferente para ter a sua saúde melhor, para ter mais vitalidade, mais força, estar bem disposto e ter mais saúde no período, né, da terceira idade, um período que é tão bom, né?
da nossa vida. Então, ter saúde é pensar no hoje, para que a gente possa ter o amanhã com qualidade. Então, é difícil a gente pensar isso quando a gente reflete sobre essa questão, às vezes assusta, né? Então, a pessoa, por exemplo, que tem um dos principais riscos de manter as taxas de triglicerídeo e colesterol aumentado, o primeiro deles é a resistência insulínica e o diabetes. Né? E qual é uma consequência, às vezes, de uma glicemia que está muito alterada? Né? Às vezes a pessoa machuca um dedo, amputa um dedo, amputa um pé, amputa uma perna. E se a gente voltar lá nessa pessoa e perguntar, olha, você gostaria de fazer alguma coisa diferente? Se pudesse mudar, você faria diferente? Eu acho que com certeza. E a primeira coisa que precisa modificar para que essas taxas possam melhorar é a alimentação. É exatamente o que a gente come que vai dar para nós essa base para o nosso futuro, né? Então, busque forças. Se não for por você, pelos seus, pelo futuro dos seus, né? Para normalizar as suas taxas, para que ela possa estar reduzindo, para que ela possa voltar aos valores de referência, para que você possa ter mais saúde. Ah, mas Kaliane, você está sendo muito drástica, né? As pessoas também morrem de acidente, morrem. Mas eu coloquei, se você for ver na live passada, o índice de morte por doenças cardiovasculares no mundo e no Brasil é altíssimo. E está lá no site que eu falei para vocês que ela mata muito mais do que acidente. Então, eu não estou colocando uma coisa de trás da orelha, não. Foi porque eu estudei mesmo que eu estou colocando isso para vocês, tá? Então, a gente precisa ver esse momento de dificuldade, de não ter o apoio, né? Como um impulsionador para você chegar aonde você quer. E para isso, a gente precisa ter maturidade, decisão, né? Sair do vitimismo, do coitadinho, mas ter uma atitude madura, de adulto, né? De responsável pela sua própria vida e pelo seu futuro. E aí a gente precisa de maturidade, né? A gente vai amadurecendo com a vida, né? E precisa dessa maturidade para tomar essa decisão, para correr atrás dela e, de uma forma ou de outra, buscar esse objetivo. Então, eu te proponho um desafio. Não sei se vocês vão topar, mas eu quero propor vocês um desafio. Mas, antes desse desafio, eu preciso conversar com vocês e explicar quais os alimentos, né? Eles aumentam a taxa de triglicerídeo e colesterol. Então, são os alimentos que eu preciso evitar, que eu preciso restringir, que eu preciso, às vezes, cortar da minha alimentação durante um tempo, para que eu possa ter uma melhora, para que eu possa normalizar as minhas taxas de triglicerídeo e colesterol. Então, o primeiro alimento, né, é o açúcar. Então, esse é exatamente o ponto-chave, tá? Então, se você é uma formiguinha, você precisa fazer alguma coisa. Então, bebidas açucaradas, principalmente, né? Alimentos processados, industrializados, que tem frutose, xarope de milho na sua formulação, como ingrediente base. Então, a gente precisa observar mais os rótulos. Vocês podem olhar lá no meu feed, que tem uma live específica eu falo direto para vocês entenderem o que vocês precisam olhar nos rótulos dos alimentos para entender o que você precisa evitar. E o principal ingrediente é o açúcar. Então, o açúcar vem, às vezes, disfarçado nos rótulos, né, como ingrediente, e a gente acha que aquele alimento não tem açúcar, e ele tem açúcar. Tá? Tem nomes que a gente não conhece, que também é um açúcar disfarçado, tá? Mas principalmente aquilo que é muito doce, ou que a gente adiciona o açúcar. Compra ali o açúcar, o suco que é feito em casa, o café, né? Às vezes uma merenda, um bolo, alguma coisa que eu uso uma quantidade maior de açúcar. Eu preciso estar evitando, diminuindo, para que possa ajudar a melhorar minhas taxas. O segundo são os carboidratos simples, né? Que são as massas, principalmente brancas, bolo, pão, biscoito, macarrão, arroz branco, tá? Então, são os carboidratos simples, que no final, né, na digestão, ele vai virar açúcar no sangue.
Então, esses que são os refinados, eles também precisam ser evitados. Ah, e como que eu posso fazer? Eu não posso mais comer nada de carboidrato? Pode sim, tá? Então, você vai reduzindo, limitando, diminuindo. E usando dos carboidratos naturais, que tem mais fibras e vão também te ajudar a baixar um pouquinho as taxas. Então, precisa evitar os carboidratos simples. Qual é o outro alimento que eu preciso de ter o olhar atento, e esse, assim, bem atento? Os óleos vegetais. Tá? Então, a gente precisa de estar substituindo, trocando, evitando margarinas, gordura hidrogenada, alimentos processados que tenham gorduras poliinsaturadas. Óleo vegetal, margarina, gordura hidrogenada, repetindo para vocês entenderem, que às vezes ele vem como ingrediente de um alimento processado, para dar mais tempo de prateleira. Então, ele está ali disfarçadamente. Então, não só comer, né? No preparo dos alimentos, o óleo vegetal, a margarina e a gordura hidrogenada, que às vezes tem alguma receita culinária que pode levar, mas nos alimentos industrializados, aqueles que têm uma quantidade maior desses óleos, eu preciso evitar, trocar, substituir por uma gordura boa, por uma gordura natural, tá? Para que possa estar ajudando a normalizar as suas taxas. O outro que também contribui muito, principalmente para a taxa de triglicerídeo, tá, gente? É a bebida alcoólica. Então, a bebida alcoólica também pode elevar as suas taxas de triglicerídeo, de colesterol também, mas principalmente de triglicerídeo. Então, ela deve ser evitada. Todo e qualquer tipo de bebida alcoólica. Ah, mas o vinho pode... eles falam que o vinho tem uma proteção no coração e tal, mas também, se você está com triglicerídeo alto, ele também tem que ser evitado, tá? Porque senão você vai ter uma descompensação aí. Então, são esses 4, né? Vamos colocar assim. São 3, na verdade, né? Porque o açúcar e o carboidrato, eles se juntam aqui, ele é uma mesma fonte. O açúcar é um carboidrato, né? Então, o açúcar e os carboidratos, os óleos vegetais e a bebida alcoólica. Então, se você conseguir, né, pensar uma forma para você estruturar, para que você possa reduzir esses alimentos, já vai te trazer um sinal. Você vai perceber que vai melhorar aí as suas taxas. Pode não normalizar. O que é um normalizar? Regular, estar dentro da faixa desejável, né, dos exames. Então, isso seria normalizar, regular, né? Porque eu posso também estar na área limite. O limite é a atenção. É como um sinal de trânsito. Estar na linha do limite é que eu posso estar tanto aumentando quanto caindo. Então, eu estou no limite. Normalizar é você vir para a taxa desejável, aquilo que é ideal para a sua idade, né? Para dentro do que a diretriz brasileira pede, tá bom? Então, vamos aí para o desafio. Então, o que seria o desafio? Então, a live de hoje, né, eu trouxe para vocês um tema mais emocional, né? Eu já disse no início, eu não consigo diminuir meu triglicerídeo e meu colesterol porque a minha família não me apoia. É esse o tema de hoje, né? E amanhã vai ser a Masterclass. Então, se você está com a sua taxa de triglicerídeo e colesterol aumentada, eu faço um convite para você, né? Amanhã eu vou estar trazendo conteúdo de alto valor, bem explicadinho, os passos que você precisa estar dando, os primeiros passos que você precisa estar dando para normalizar suas taxas, né? E se você sente dessa forma que você não tem apoio, principalmente daqueles que são preciosos para você, normalmente moram dentro da mesma casa, convida eles para participar junto com vocês. Se você tem uma Smart TV, coloca lá no YouTube, né? Faz a transmissão na televisão para vocês verem juntos, para vocês conseguirem assistir e ele entender o problema que você está passando. A partir do momento que a gente consegue entender, que a gente tem conhecimento do problema do outro, fica mais fácil da gente sensibilizar, dele ter uma sensibilidade maior àquilo que você está sofrendo. Então, traga a sua família amanhã para a sala, né? Ou às vezes para frente do computador, para você conseguir assistir a Masterclass. E aí, às vezes, você vai ter exatamente aquilo que você queria.
o apoio daquele que é precioso para você, né? E aí ele vai te dar esse suporte, né? Então, é muito mais fácil a gente sensibilizar as pessoas com o conhecimento do que, às vezes, com uma briga, né? Ou com uma imposição. Então, faz um convite de uma forma dócil para ele entender, né? Essa dor que você sente e que ele vai estar te ajudando, né? Seja o seu companheiro, seja quem for que você precisa do apoio, né? Então, eu acredito que isso dá certo, né? Então, lembra da lei do retorno, que eu falei para vocês no início. Você vai fazer um convite, ele também vai aprender, e aí ele pode te ajudar, né? Então, dentro de tudo que a gente colocou aqui hoje, eu acho que a gente precisa ser um pouco mais manso, né? E ter essa sensibilidade também para conversar com o outro, para que eles possam aceitar. Se chegar lá, por exemplo, de uma forma mais impulsiva, né? Ah, não, eu preciso, você vai fazer isso comigo, eu quero você lá presente comigo, não vai dar certo. Às vezes ele não vai nem, né, vai ter tanto problema que você não vai conseguir assistir. Então, seja mais cordata, né? Faça esse convite de uma forma mais amorosa, que às vezes você vai conseguir exatamente o apoio que você precisa. O braço e a perna, aquilo que você precisava de para te dar um suporte, para você correr atrás, para você colocar a sua meta e você fazer desse obstáculo um apoio para você superar toda essa situação, tá? Então, eu gostaria de agradecer a presença de cada pessoa que está aqui hoje, no Instagram, no YouTube, obrigada. Então, vamos tentar fazer esse desafio, tá bom? Para que amanhã a gente possa estar todo mundo juntinho aí. Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, compartilha, marca um amigo, porque você pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. Lembra da lei do retorno, né? Então, você pode ajudar essa pessoa também a sair desse obstáculo que impede ela de normalizar suas taxas de triglicerídeo e colesterol. Então, muito obrigada. Eu sou grata por você estar aqui hoje, né? E por você ter assistido esse vídeo. Muito obrigada. Tenhamos todos uma boa noite e fiquem todos com Deus. Até mais. Até amanhã, se Deus quiser.